Olá, olá, sejam bem-vindos. Quero começar agradecendo a todos pela presença e dizer que a construção dos nossos eventos são pensados de forma que traga valor para o seu negócio. E hoje teremos a oportunidade de ouvir a Ana Lúcia, gerente de P&D na Vogler, que vai falar um pouquinho da nossa linha de estabilizantes. No webinar de hoje, queremos dividir com vocês justamente um pouco desse know-how em estabilizantes para sorvetes. E aproveito para compartilhar que a Vogler é o principal importador de hidrocolloides para alimentos do Brasil, que é a grande base de grande parte dos estabilizantes. Isso nos dá um grande ganho tecnológico, já que contamos com grandes parceiros internacionais, além do nosso expertise em estabilizantes com a nossa linha Inostab. Aproveito para convidá-los para que vocês nos sigam nas redes sociais e conhecer um pouco mais sobre os nossos ingredientes e nossas soluções para o mercado de sorvetes. Para isso, basta digitar Vogler nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, além de nos procurar no podcast com o VoglerCast. Mais uma vez agradeço e vamos para o nosso webinar de hoje. Estaremos falando sobre o Inostab. Bom, eu sou o Regis Inácio, sou do time de marketing da Vogler e quero começar contando um pouquinho da história da Vogler, né? A Vogler começou em 1990, já foram mais de 31 anos e sempre com esse foco em ingredientes para a indústria de alimentos. E sorvetes também é um mercado super importante para nós, onde nós temos um portfólio bem importante e interessante para vocês. Aqui nós temos um pouquinho da nossa evolução da nossa logomarca. E recentemente, no ano passado, nós atualizamos a nossa logomarca para a fonte mais robusta, mais moderna, inovadora, que está em linha com o nosso DNA. E aí falar um pouquinho dos nossos valores. A Vogler, missão e valor, né? A Vogler quer ser uma empresa estruturada para satisfazer com eficácia as necessidades de seus colaboradores, clientes e fornecedores nos produtos e serviços oferecidos, criando relações confiáveis, saudáveis e duradouras. E aí, falando um pouquinho o que é a Vogler, né? A Vogler é essa empresa com mais de 31 anos de mercado, com foco em ingredientes para a indústria de alimentos. Nós somos hoje mais de 130 colaboradores, numa área de mais de 10 mil metros quadrados. Nós contamos com uma equipe técnica, comercial, além do nosso time de CTV, que tem essa questão do P&D ativo para atendê-los da melhor forma possível. A Vogler, ela mantém estoque local dos ingredientes, e isso nos dá um ganho assim, na questão de agilidade da entrega dos nossos ingredientes. Nós importamos de várias partes do mundo, e com isso vocês têm aquela confiança da entrega do ingrediente no momento que vocês precisam. Eu gostaria também de falar um pouquinho dos prêmios dos reconhecimentos que nós recebemos, né? A Vogler já foi listada 5 vezes pela revista Aditivos e Ingredientes como o melhor distribuidor para a indústria de alimentos, além de ser reconhecido também pela revista Exame PME por 7 vezes como uma das empresas que mais crescem no Brasil. E por falar em reconhecimento, né, nós temos 2 certificações muito importantes que eu quero falar com vocês. A primeira é a nossa certificação do FSC 22000, que a grande maioria deve conhecer, que ela é justamente da nossa linha Vogler System, onde entra o nosso Inostab. Essa nossa linha, ela é certificada e garantida como um ingrediente seguro para alimentos. Também somos um operador autorizado econômico, o que isso significa, né? A certificação do OEA, ela é concedida pela Receita Federal após uma rigorosa auditoria, onde eles levantam todos os nossos processos e garantem que a Vogler trabalha 100% dentro das leis e das normas. Só que esse é um certificado internacional. E com isso, quando os nossos parceiros lá fora também têm essa certificação, as importações, elas são tratadas de forma muito mais rápida no desembaraço. Inclusive, recentemente, nós já fizemos desembaraço de mercadorias com o produto lá no navio, sem ter chego no porto ainda, na grande maioria, Porto de Santos, as nossas exportações vêm por lá,
a importação nossa já estava liberada. E aí, falando um pouquinho das divisões da Vogler. A Vogler tem 3 divisões de negócio. A primeira é a Food Ingredients, são as divisões de ingredientes, são mais de 400 ingredientes diferentes. Eu gosto de falar que a Vogler é como se fosse um grande supermercado, né? Imagina que vocês vão fabricar o sorvete e vocês precisam dos ingredientes. Vocês vão com o carrinho lá, vão comprando os produtos, preciso de cacau, preciso de gordura, preciso de aromas, preciso dos estabilizantes, e assim sucessivamente com os ingredientes que nós temos dentro da Vogler. Além da linha de ingredientes singles, nós temos a nossa divisão Vogler System, que é onde entra as nossas inovações, onde são desenvolvidas soluções de acordo com o seu negócio. É justamente onde entra a nossa linha Inostab, além de Inodulce, que é substituto de açúcar, Inogan, que são de gomas, Inofiber, e aí tem uma gama gigantesca, são mais de 10 linhas diferentes para atender, e pensando sempre o quê? Misturas e soluções tailor-made, olhando para o seu negócio, procurando entender a sua necessidade. E nós temos também a nossa marca Vogler Flavors, que é a nossa área de aromas. Essa área ela é desenvolvida, ela é criada para o seu perfil, para o perfil do seu produto, com a sua identidade. Bom, seguindo aqui com a nossa apresentação, eu queria trazer esse gráfico importante da BIS que eu estava olhando ontem, e eu gosto de dizer que o mercado de sorvetes ele é muito promissor, né? O sorvete, ele é um alimento, e nós já tivemos um pico aqui de consumo per capita de 6,41, lógico, depois nós tivemos a queda, nós estamos enfrentando momentos difíceis do ano passado para este ano com a pandemia, mas eu tenho expectativas e esperança que esse mercado logo vai reagir, vai aquecer e trazer grandes benefícios para vocês. E por falar em sorvetes, né, a questão de experiência de consumidor, né, a textura é uma das principais ferramentas para envolver os sentidos e oferecer experiência aos clientes. Lógico que, quando a gente olha sorvete já é algo que ele já procura trazer essa experiência em várias formas, né? A pessoa consome o sorvete na forma pura, ele consome o sorvete com uma sobremesa dentro de junto com um petit gâteau, com um brownie, uma banana split. Isso é experiência, isso é personalização, dar essa liberdade de criação. Mas, além disso, nós podemos avançar, né? Criar produtos diferentes, com texturas diferentes, experiências diferentes, com cores diferentes também. Eu tenho aqui um exemplo de uma casca escura, né? Com corantes naturais, e essa cor também ela é obtida através de corantes naturais. Então, nós temos condições de pensar junto com vocês inovações e trazer novos produtos. E falando em novos produtos, eu só quero fechar com um dado super importante, onde nós temos uma pesquisa da Mintel, que apontou que 56% dos internautas brasileiros com mais de 16 anos compraram sorvetes, mencionaram que nunca experimentaram, mas gostariam de experimentar sorvetes veganos. E nós temos a nossa divisão pensando em produtos plant-based, onde a gente pode te ajudar com a textura, com a substituição, com nossa linha desenhada especificamente para essa linha de produtos. Nos procure o nosso time comercial para conhecer um pouquinho mais das soluções da Vogler. Bom, sem perder muito tempo, eu quero chamar agora a Ana Lúcia para a gente falar um pouquinho sobre a nossa linha Inostab, com esse olhar mais técnico, né? Para a gente trazer as nossas soluções para vocês. Ana, seja bem-vinda. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Obrigada, Regis. Eu sou Ana Lúcia, trabalho no Centro Tecnológico da Vogler, e uma das áreas que eu atuo, né, usando essa ciência dos hidrocoloides, é no desenvolvimento de soluções, como o Regis disse, de soluções para os gelados comestíveis. Estamos vivendo um momento muito desafiador. A Vogler não tem bola de cristal, mas como nós temos um time de técnicos especialistas em hidrocoloides, já há algum tempo a gente já vem se antecipando e desenvolvendo soluções sinérgicas e otimizadas e soluções também que prevêem situações de crise, onde falta o ingrediente, onde falta, enfim,
onde tem uma indisponibilidade do ingrediente, ou então devido a flutuações de preços no mercado, que acabam impactando aí nos produtos dos nossos clientes, né? E o nosso papel como importadores de hidrocoloides, com um time especialista em hidrocoloides, é desenvolver essas soluções se antecipando. Deixa eu só te interromper, claro. Ana, rapidinho. Eu acabei esquecendo de falar um pouquinho do nosso chat, que ele está ativo aqui. Por favor, pessoal, interajam conosco, né? Vão mandando as suas perguntas durante a apresentação, porque no final nós faremos nós teremos esse espaço de responder as perguntas que vocês estarão fazendo durante a apresentação da Ana. Ana, certo. Desculpa. Não, de forma alguma. Sua, fique à vontade. Então, inclusive o Regis, ele até nos comentou as formas diferentes que a gente pode estar servindo o sorvete, não só comprando o sorvete no ponto de venda e degustando, mas oferecendo num brownie, numa banana split, enfim, são formas distintas da gente oferecer um sorvete, e tudo isso acaba impactando na questão da estabilização. Então, hoje a gente vai apresentar para vocês uma discussão técnica. Vamos contar alguns segredinhos nossos, né? Isso tudo é ciência de hidrocoloides, como a Vogler desenha esses sistemas estabilizantes. Então, vamos contar alguns segredinhos para que vocês entendam, né? Que às vezes os nossos clientes falam, eu tenho um bom estabilizante, né? De fato, ele é bom, ele está atendendo aquele cliente, mas será que ele é o melhor? Será que o custo aplicado é o melhor? Será que esse cliente não poderia ter uma outra solução que agregaria alguma propriedade adicional ou melhoraria alguma questão? Então, esse é o nosso papel, e hoje eu vou tentar aqui, nesse nosso encontro, temos mais ou menos aí 40 minutos, eu vou tentar passar um pouquinho, né, do nosso conhecimento e a forma que a gente desenvolve essas soluções. Bom, não está passando. Vou passar aqui. Bom, quando a gente fala de sistema de estabilização de um gelado comestível, né, a gente precisa entender que num sistema de estabilização a gente tem duas partes, tá? Uma parte que são os emulsificantes, que a gente não vai conversar hoje nesse nosso encontro, que são aqueles ingredientes que formam a emulsão, né? Ou seja, eles vão ligar, né, duas fases que são, né, que não são miscíveis, por exemplo, a água e a gordura, eles vão ligar, vão formar uma emulsão, né? E isso num sorvete é bastante importante quando a gente tem gordura, né, na formulação, e que está relacionado com o overrun. Então, os emulsificantes têm um papel bastante importante, mas o que a gente vai falar hoje não são os emulsificantes, nós vamos conversar dos hidrocoloides, tá? Os hidrocoloides são aqueles ingredientes que têm um papel muito importante, muito desafiador, né? Sorvete, o ingrediente em maior quantidade é a água, e essa água, ela está relacionada com diversas propriedades do sorvete, desde uma questão sensorial até uma questão de processo, né, cremosidade, enfim, porque a gente, né, entende a estabilidade desse produto durante a vida de prateleira e a estabilidade desse produto na hora que o nosso consumidor vai consumir. Então, hoje a gente vai falar bastante dos hidrocoloides e como a gente deve racionalizar, como a gente deve entender esses hidrocoloides na hora de desenvolver e oferecer um sistema de estabilização. Tá? Quando a gente fala, né, em desenvolver, em desenhar um sistema de estabilização, existem algumas perguntas que a gente precisa fazer, tá? Uma das perguntas que a gente tem é o tipo de sorvete, tá? Então, é um sorvete base água, é um sorvete base leite, tá? Esse sorvete é um sorvete plant-based, tá? Como o Regis já falou, o mercado está crescendo. Como que é essa proteína vegetal? Como ela se comporta nesse sistema complexo que é um sorvete, tá? A gente vai querer um picolé, um sorvete de massa, onde o boleamento
é uma característica importante quando a gente fala de massa, como que é esse boleamento. A gente está falando de um extrusado, né, onde a textura, aquela textura mais seca, aquele formato mais definido é muito importante, né? A mordida desse sorvete, ela é característica, então existe uma cremosidade, uma textura característica. A gente está falando de um sorvete soft, que é um sorvete mais fresco, mas esse sorvete ele tem que sair da máquina com formato definido, e não tem nada mais desagradável do que você comprar um sorvete soft gostoso que sai da máquina, dá uma volta e 5 minutos depois ele está derretendo, né, e pingando aí na tua mão, enfim, né, ou na criança que está tomando esse sorvete. Então, essas questões são importantíssimas, tá? A formulação de um soft não necessariamente é a formulação de um sorvete massa, tá? Talvez o de massa você consegue fazer um soft, obviamente, mas não é a formulação mais econômica. A formulação de um extrusado tem outras premissas, e a formulação de um picolé, né, que a gente não tem aí a aeração, enfim, é uma outra premissa. Então, assim, o tipo do sorvete, a primeira pergunta que a gente faz, né, porque a partir desse ponto, a gente começa a desenhar quais são as necessidades de estabilização e como essa água tem que ficar ligada e quais são as características aí de processo. Isso está ligado a esse primeiro aspecto, que é o corpo que esse sorvete vai entregar, que tipo de cremosidade, né, que a gente vai entregar para esse produto, tá? Processo. É um processo a frio, tá? É um processo de pasteurização ou um processo mais rigoroso, né? Um processo UHT mais rigoroso, né? Onde as proteínas lácteas, né? A base láctea será muito solicitada nesse processo. E lá tem outras perguntas, se for UHT, direto, indireto, enfim. Tudo isso é importantíssimo. Eu tenho um estabilizante ótimo, então eu tenho um processo pasteurizado comum, eu vou para um UHT, onde eu tenho requisitos, né, mais rigorosos, então não necessariamente aquele estabilizante por um processo de pasteurização mais brando, mais clássico, ele vai funcionar ou vai dar uma resposta igual, né, ao que eu estava com o processo. Uma calda UHT provavelmente não vai dar a mesma resposta, né, com a mesma estabilização, né, do que a gente usava no sistema pasteurizado. Outra coisa que a gente recebe também na Vogler, Ana, a gente recebe o contrário. Eu quero um sistema estabilizante que me entregue um bom overrun. Eu quero um sistema estabilizante onde eu tenho uma limitação da minha bomba de processo, né, de viscosidade. Eu preciso de um sistema de estabilização que melhore, que reduza a formação de cristais de gelo. Eu preciso de um sistema de estabilização onde eu melhore a estabilidade ao derretimento do meu produto. Então, às vezes, as questões já estão bem desenhadas, mas a gente precisa melhorar algum parâmetro, né? Algum ponto, algum aspecto, para a gente trabalhar no foco, onde o cliente, onde aquele processo, aquela planta, aquela fábrica tem essa dificuldade, tá? Então, vamos lá. Bom, como a gente vai falar de hidrocoloides, né? E vamos tentar, nesse tempo, apresentar para vocês como que é o papel desses hidrocoloides na estabilização de um sorvete e como eles interagem entre si. Vamos contar alguns segredinhos, tá? A água é aquele ingrediente congelável, tá? A água congela. Então, uma formulação de sorvete, a gente tem água, a gente tem leite, normalmente leite em pó, mas a gente pode colocar uma fruta, e é um ingrediente em maior quantidade, tá? É água, tá? E essa água livre, que é responsável pelo congelamento do produto, ela tem um papel essencial na textura desse produto, tá? Ela tem um papel essencial, a forma como ela está ligada nesse sistema complexo, tá? Como esse gelado comestível, como esse sorvete vai se comportar
ao longo do shelf life. Aqui é um desenho, aqui uma foto de uma microscopia, olhando lá no sorvete, aqui a bolha de ar, o cristal de gelo, aqui a gordura, é um sistema bastante complexo, mas lembra, água, né, é a quantidade em massa, em presença mais importante, em volume a gente tem o ar, e nesse sistema complexo, os hidrocoloides têm um papel muito importante. Aí você pode me falar assim, Ana, eu já fiz o balanceamento da minha cauda, tá? E aí, pelo meu balanceamento, eu vou abaixar muito bem o ponto de congelamento. Então, eu vou baixar bem o ponto de congelamento e vou evitar formações de cristais de gelo. O hidrocoloide, ele não tem nada a ver com ponto de congelamento. Ele se liga à água. E ele está ligado à água naquela temperatura onde o teu sorvete está congelado, mas também na temperatura de servir desse sorvete. Ou seja, ela não tem uma alteração importante, né? Quanto a gente abaixar um ponto de congelamento e congelar o produto, esse hidrocoloide, ele continuará ligado a essa água, respeitando-se, obviamente, né, a temperatura ambiente, a 30, 40 graus, não tem nenhum milagre, né? Mas dentro desse sistema, ele vai agregar, ele vai contribuir para o balanceamento, para que o balanceamento da tua cauda seja efetivo na questão dessa água que está livre e que está congelada. Bom, vamos falar dos hidrocoloides. Aqui eu fiz uma tabelinha, que é uma tabelinha didática, onde eu separei os hidrocoloides em grupos, tá? Todos têm uma função estabilizante, tá? Todos têm uma função estabilizante, são todos estabilizantes, mas eu coloquei o nome estabilizante para separar as propriedades, o que cada um deles entregam no sistema de estabilização. Então, eu separei em 3 grupos, na verdade, porque tem 2 hidrocoloides que têm 2 funções, né, na estabilização do sorvete. Os 3 primeiros são a goma aguar, o CMC e a goma xantana. Esses 3 hidrocoloides têm um papel importantíssimo em conferir a viscosidade de uma calda. Eles são importantíssimos no sorvete base água, porque eles se ligam à água de forma muito efetiva. Se ligam à água e conferem viscosidade a essa calda, tá? Tem uma função estabilizante também, porque estão ligando-se à água e evitando a formação aí de cristais de gelo, enfim, vão estabilizar essa calda de alguma forma, tá? Aqui, vou pular esses 2 em amarelos, eu tenho a carragena, alginato, pectinas e agar, que são hidrocoloides que tradicionalmente formam géis, tá? Nas dosagens que a gente usa num sorvete, eles não vão formar um gel. A gente não vai ter um flan, a gente não vai ter algo colherável no sorvete. Mas nas dosagens que a gente usa, eles estão formando dentro dessa calda e da estrutura de sorvete uma rede, né? Uma rede forte, uma rede complexa. Tá? Eles se ligam à água da mesma forma que esses 3 hidrocoloides, mas eles formam uma rede complexa, uma rede que permite entregar outras propriedades que só a viscosidade e evitar a formação de cristais de gelo. Tá? Quando a gente fala do LBG e da goma tara, que é uma experiência que a gente gostaria de compartilhar, a gente está falando de 2 hidrocoloides que têm 2 facetas. Ora, dependendo da dosagem que a gente usa, eles conferem viscosidade e têm um papel importantíssimo, assim como agora o CMC, para evitar a formação de cristais de gelos e conferir viscosidade nessa calda. Ora, dependendo da dosagem que a gente usa, né, e depende da combinação que a gente faz desses hidrocoloides, eles têm um papel importantíssimo na formação também de uma rede, né? Eles também formam uma rede em algumas condições que a gente consegue aí também características de estabilização que eu vou discutir um pouco mais à frente. Então, vamos lá. Vamos separar os 2 grupos para a gente detalhar e entender o que cada um tem, que papel que eles têm no sistema de estabilização. Então, vamos lá.
Guar CMC, a xantana também, usado bastante nas famosas ligas neutras, e o LBG e a tara também. Novamente, eles têm essas duas facetas. A principal propriedade é se ligar à água livre, tá? E aí, novamente, inibe a formação de cristais de gelo, tá? Confere uma textura mais cremosa. Imagina um picolé sem esses hidrocoloides. Parece que a gente vai estar mordendo gelo, né? Então, a gente coloca guar, CMC, uma mistura deles, aí a gente tem uma textura mais macia, uma mordida mais interessante, tá? Então, a gente ali é porque eles se ligam à água e aí eles conferem uma textura mais interessante, uma mordida mais interessante, uma cremosidade mais interessante quando a gente fala no sorvete base leite, no sorvete de massa, tá? Mas quando a gente pensa lá naquela calda que a gente vai aerar, eles conferem algo que a gente chama de elasticidade nessa calda, que tem a ver com essa viscosidade. O que é isso? Imagina que a gente queira encher uma bexiga de ar, tá? Então, a gente começa a fazer uma força e esse ar vai enchendo essa bexiga. Dependendo da elasticidade dessa bexiga, o que acontece? A gente consegue colocar mais ar. Se as paredes dessa bexiga são muito fortes, uma viscosidade altíssima, eu não consigo colocar tanto ar, né? E se a viscosidade é muito baixa, o que acontece? Eu vou soprar essa bexiga e ela vai romper. Aí eu não consigo ter a manutenção do ar. Então, esses hidrocoloides, eles não só se ligam à água para conferir textura e evitar cristais de gelo, né, nesse produto, na cadeia, né, que a gente vai estar disponibilizando esse sorvete, mas tem um papel importantíssimo no processo. Dependendo da quantidade da combinação que eu faço desses hidrocoloides, eu vou colocar a quantidade de ar suficiente para promover o overrun e vou também fazer a manutenção desse ar ao longo dessa linha de processamento. Então, não é simplesmente, é bom para evitar cristais de gelo, eu vou colocar mais. E aí chega aquele cliente que fala, a viscosidade da minha linha está altíssima. Eu não estou conseguindo, está difícil atingir o overrun. Então, cuidado, a gente vai ter que desenhar para atender o ponto ideal de cada produto e de cada processo, tá? Então, eles têm esse papel regulador de linha, tá? O que é interessante é que eles são ativados a frio. Então, naquelas ligas neutras, né, que todo mundo chama de liga neutra, não, mas é do que produtos que podem ser produzidos por processos a frio. O calor não vai interferir nas propriedades desses hidrocoloides, não vai interferir, tá? Mas a gente tem a possibilidade de fazer um gelado comestível a frio, tá? E eles atendem esses dois tipos de processo. Vamos falar daqueles que eu acabei usando a palavra estabilizante, tá? Os outros também são estabilizantes, mas foi para separar. Esse grupo de hidrocoloides, e eu vou destacar a carragena, tá? Porque a carragena, a gente tem mais possibilidades aí para oferecer, dependendo do tipo de sorvete. São produtos que são ativados a quente, tá? Então, eles são para processos onde a gente tem uma pasteurização clássica, né? 70, 75 Celsius, 30 minutos, ou uma calda produzida por OHT. Nós temos na Vogler um portfólio de carragenas amplo, dependendo do tipo de proteína e de processo, e nós temos uma carragena tipo lambda, que é uma especial, que ela não precisa de ativação a quente. E aí depois eu vou mostrar onde que ela é aplicada, tá? Bom, eles também se ligam à água, o nome diz, hidrocoloides, mas aqui de forma diferente, nas dosagens previstas, né, para um sorvete, eles formam uma rede, tá? Então, aqui a gente não está falando de viscosidade, até aumenta a viscosidade ligeiramente, mas não é esse o papel. Forma uma rede que a gente não está enxergando, né? E essa rede, ela... Principalmente quando a gente fala da carragena, existe uma interação forte com as proteínas. Então,
em bases onde a gente tem leite ou outros tipos de proteínas vegetais, a gente escolhe a carragena correta para fazer essa interação e fazer essa rede. O que acontece com essa rede? Essa rede ela vai dar uma maior estrutura para o sorvete. Eu não sei qual é a experiência de vocês com esses hidrocoloides, mas imagina que você tem um manjar, um pudim feito com amido, tá? Que tem aquela textura cremosa. Quando você coloca um pouco de carragena ou de alginato, enfim, você tem uma estrutura mais definida. Então, você vai ter um produto, um soft, por exemplo, que sai de uma máquina com um formato mais bem definido, mais bonito. A hora de você bolear um sorvete, ele vai ter também uma estrutura, também um boleamento mais bonito, mais definido e mais fácil, tá? Então, ele dá estrutura ao sorvete, melhora o boleamento e, mais do que isso, ele dá estabilidade ao derretimento, ou seja, aquele sorvete que você serve numa sobremesa, que o chefe de uma cozinha, ele vai colocar um bolo, vai colocar um sorvete, vai jogar uma calda, aí o garçom vai pegar aquele produto, vai servir, ou enfim, né? Ou aquele produto que está ali naquele sorvete por quilo, eu ponho um sorvete, eu ponho uma bala, eu ponho uma cobertura, aí no final, quando você está pagando, o sorvete coberto com um monte de coisa começa a derreter, né? A carragena, ela entra, a carragena, o alginato, né? Eles entram com esse papel de estabilidade ao derretimento, tá? Da mesma forma que os outros hidrocoloides, por formar essa rede, não por viscosidade, eles acabam melhorando o processo de manutenção de ar nessa calda, tá? Quando a gente tem uma dificuldade, a gente começa a aumentar muito a viscosidade para poder ter a manutenção do ar, né, nessa calda. Um toque de carragena, sem aumentar a viscosidade, a gente acaba melhorando essa manutenção do ar, né, porque às vezes colocar muito hidrocoloide no meu produto eu não quero, a textura vai ficar muito gomosa, né. Um toque de carragena, né, a gente não precisa colocar mais hidrocoloides de viscosidade e a gente melhora a elasticidade, lembra daquela bexiga dessa calda, tá? Também inibe a formação de cristais de gelo, né? E aí, como eu disse, em geral, atende a processos com pasteurização, a Vogler disponibiliza de carragenas especiais, né? Que são ativadas a frio para produtos a frio, tá? E carragenas também, né? Que tem uma funcionalidade maior em proteínas vegetais. Bom, diante de tudo isso, tá? A gente viu que a gente tem um grupo de hidrocoloides que conferem viscosidade, um grupo de hidrocoloides que conferem o que eu chamei, né, de estabilidade, estrutura, estabilidade de derretimento, ajudam na manutenção da calda. E como que a gente vai misturar tudo isso, tá? A gente na Vogler tem uma planta, a gente tem um centro tecnológico onde a gente desenvolve as soluções e a gente faz os processos de mistura e oferece para o mercado. E misturar tudo isso, né, não é tão simples assim, tá? Porque tem outras coisas por trás disso. Aqueles que são só de viscosidade, entre eles existem interações. Aqueles que eu chamei de estabilizante, entre eles também tem interações. Então, quando a gente mistura tudo isso, tá? Interação, interação e mistura, interação. Eu vou contar um pouquinho dos nossos segredos, tá? Hoje, como eu prometi, contar alguns, e contar para vocês, né, que o nosso desenvolvimento de soluções tem essas premissas do conhecimento dos hidrocoloides, como que eles vão interferir, como eles vão impactar na calda e na produção de sorvete. Temos algumas linhas, a linha Inogan, que é uma linha basicamente de produtos para processos a frio, e a linha Inostab, que é uma linha que combina hidrocoloides, né, de viscosidade, hidrocoloides daquela estabilização que eu falei, e são combinados com emulsificantes, tá? Vou contar um pouquinho. Bom, vamos falar um pouquinho das interações de alguns hidrocoloides, tá? Olha aqui desse lado esquerdo. Gomaguara e xantana, tá? Gomaguara, vamos supor que ela tenha a viscosidade dela X. Xantana Y. Quando a gente mistura, a gente tem X mais Y. Então, essa
interação sinérgica de guar e xantana é algo muito conhecido na indústria de molhos, tipo ketchup, maionese, tá? Essa interação existe em qualquer matriz, em qualquer. Isso aqui a gente tem trabalhado muito no mercado pet food, construindo e desenhando interações, e essa construção vai depender de algumas características dessa base, onde a gente quer chegar, o que a gente quer entregar. Então, não é simplesmente colocar no Excel e, não, o meu target é esse. Não, essa interação, ela é benéfica, ela aumenta a viscosidade e ela agrega características em função da base que a gente está trabalhando. Essa é uma interação clássica. Não sei se o mercado de sorvete conhece, mas quem trabalha com molho fala, isso é óbvio, né? Isso já é conhecido. Mas a gente tem aí um detalhamento de como isso funciona, tá? Aqui é um gráfico, tá, do lado direito, que é uma interação dos galactomananas, aí vamos falar da goma guar, com o CMC, tá? Isso acontece em refresco em pó, em várias matrizes, inclusive lá no sorvete. Então, vamos lá. Aqui nesse gráfico, a gente tem aqui a quantidade de CMC crescendo para o lado direito e a guar crescendo para o lado esquerdo. Então, vamos supor que eu tenho lá um CMC com uma viscosidade a 1% prevista de 4.000 centipoase, tá? Uma situação, tá? CMC. Quando começa a combinar com a goma guar, olha o que acontece. Essa viscosidade aqui, nesse ponto aqui do gráfico, né, que eu estou com 80% de guar e 20% de CMC, a minha viscosidade aqui vai para 6.000. Então, assim, são interações, tá? Interações que ocorrem sinergicamente, olha só, de 4.000 eu posso chegar a 6.000, né? Dependendo do tipo de CMC, dependendo dessa viscosidade da minha guar, tá? Eu consigo construir interações. Mas pensa que a interação, ela é positiva em viscosidade, mas a gente nunca pode esquecer qual que é o foco, né? Qual o tipo de textura, qual é o tipo de cremosidade que eu quero no meu produto final. Então, aqui é só para dar um exemplo para vocês, tá? Do nosso know-how, né? Que essas sinergias a gente aplica não só na construção de estabilizantes para sorvetes, mas também na construção de sistemas de estabilização para molhos, no mercado pet food, enfim, para um refresco em pó. Então, todos esses desenhos, essas interações, a gente tem a competência para entregar essas soluções sinérgicas, né? Vamos falar de outra interação. Eu falei que eu ia contar alguns segredos, tá? E depois eu vou mostrar para vocês os resultados de um estudo que nós fizemos com base em toda essa teoria, né? Tem 3 hidrocoloides que a gente chama de galactomananos, né? Nossa, que nome feio, né? É que eles têm manose e galactose, que são 2 estruturas químicas, né? Então, aqui, ó, eles têm aqui, parece uma vagem, é uma vagem que eles têm, né? Todos eles saem de dentro de uma vagem, né? E tem esse hidrocoloide dentro que tem uma estrutura bastante gomosa, tá? O CMC tem uma textura mais limpa, eles têm uma textura bastante gomosa. E aqui, a gente tem a goma guar, que dá lá na Índia, a goma tara, que tem ocorrência aqui no Peru, América do Sul, e o LBG no Mediterrâneo. A gente conversou aqui bastante de essa pandemia, não é a primeira, é uma situação realmente muito demandante, mas a gente já teve outras situações no mundo onde faltou goma guar, tá? Faltou, a indústria do petróleo foi e comprou tudo. E aí foi aquele desespero, e agora, tá? E aí a gente já sabia, né, por essa similaridade, né, da estrutura química, manose e galactose, 2:1, 3:1 da tara, 4:1 do LBG, que a goma tara, que ora em algumas aplicações ela se aproxima da guar e horas em outra do LBG, tá? Pela similaridade dessa estrutura química. Então, hoje, não é de hoje, a gente já no passado já conseguia visualizar e se antecipar, tanto é que esse estudo a gente fez
né? Ninguém nem imaginava a situação de pandemia, mas o nosso trabalho é ficar desenhando soluções e ter essas soluções para o momento de falta, ou onde a gente precisa entregar alguma propriedade diferente. Então, aqui, olha aqui o exemplo, aqui é a tara, ela tem 3 manose e uma galactose pendurada. Se fosse aguar, eu teria aqui, ó, 2 para 1, cada 2, uma manose. O LBG eu teria aqui uma quarta. Por essa similaridade, a gente começou a estudar, tá? Antes a aplicação direta, né, em molhos, em sopas, né? Então a gente evoluiu bastante em néctares, a gente evoluiu bastante. Mas aí a gente pensou nesse sistema complexo que é sorvete, que é muito complexo, porque eu tenho ar, água, proteínas, né? E onde a gente vai, leva a carragena. Os sistemas estabilizantes de sorvete classicamente combinam a carragena com a LBG, não só em sorvete, no requeijão, no cream cheese. E aí a gente perguntou por que não a goma tara, que está tão próxima. E a gente teve algumas surpresas. Vou mostrar aqui um gráfico teórico, tá? Que aqui é a interação da carragena com esses galactomananos, tá? Então, aqui aumenta a concentração de carragena e aqui a de galactomanano. Eu vou colocar um ponto aqui qualquer do gráfico, tá? Isso aqui é em água, pensa que num sorvete, né, que é um outro sistema, o comportamento precisa ser estudado para ver qual é o melhor ponto da curva. Então, aqui nesse ponto, olha só o quanto o aguar melhora, o quanto a tara aumenta a força de gel dessa carragena e o LBG aqui. Então, por esse estudo teórico em água, a gente percebeu aqui, ó, que ambos teriam um comportamento muito próximos para aumentar a força de gel, a força de formar rede de uma carragena. Então, a combinação clássica de carragena e LBG, tem algumas empresas fazem, mas nem sabem por quê, né? Porque funciona, a gente entende por quê. E a gente sabe desenhar as proporções em função das bases. Pensando nisso, eu vou colocar aqui, a gente tem um webinar onde eu só falo de goma tara em sistemas de gelados comestíveis, mas aqui eu vou resumir o resultado desse estudo, tá? Da interação desses hidrocoloides, por isso que eu sempre pintei de amarelo a tara, o LBG, né? Porque eles conferem viscosidade, mas eles têm uma função estabilizante e a gente confirmou isso. Como é que isso funciona no sistema de sorvete? Então, vamos lá. Quando eu misturo o aguar com a carragena, né, vou mostrar aquele gráfico novamente, o impacto de formação de rede, existe um aumento, tá? Mas não é tão expressivo quanto a tara e o LBG. O que a gente percebeu de mais importante ali, quando a gente colocou na cauda, no sistema de estabilização de sorvete, que agora ela deixou o gel mais elástico, né? Ou seja, uma cauda mais elástica, uma cauda com maior viscosidade, o que a gente já percebia, mas uma sensação maior de preenchimento. Né? Então, sabe aquele sorvete onde a gente quer reduzir o teor de gordura? A combinação da carragena com aguar, ela dá aquele preenchimento, aquele mouthfeel, quando a gente reduz a gordura dessa formulação. Estabilidade, a gente percebeu uma melhoria, né, na formação, de inibição da formação de cristais de gelo, tá? E essa manutenção do ar, a gente não percebeu diferença, se manteve. Quando a gente combinou a carragena com a LBG e com a goma tara, o que a gente percebeu de fato? A gente percebeu que o sorvete fica comparativamente com uma textura mais definida. Né? A gente percebeu que aquele aumento da força de gel, da interação, ela provavelmente existiu nessa estrutura desse sorvete. E olha que interessante, comparando a goma tara com a LBG, a textura desse sorvete de massa ficou mais seca, tá? Ficou uma textura mais seca, mais definida. A gente pensou, isso daqui, o LBG é sensacional, excelente hidrocoloide junto com a carragena, mas a goma tara nos pareceu um benefício maior quando a gente fala de um sorvete extrusado.
onde essa estrutura mais seca, demandada, é necessária, tá? Quando a gente falou de estabilidade ao derretimento, tanto a LBG quanto a carragena, eles aumentam de forma significativa. E tem algumas surpresas que eu vou mostrar para vocês no próximo gráfico, tá? Que é o mais importante. Essa daqui é a curva de derretimento desse estudo, tá, que a gente fez. A gente desenhou várias combinações do LBG com a tara. E aqui é um teste clássico, acho que a maioria de vocês já fez, que é colocar uma massa conhecida de sorvete sobre uma peneira e aqui um funil. E nessa proveta, o sorvete derretido, a gente foi pesando ao longo do tempo. A gente fez o teste até 90 minutos, tá? Foi um padrão onde a gente parou. E aqui, o que a gente tem, tá? A gente tem que esse azul aqui é a carragena com LBG. Esse vermelhinho é a curva de estabilidade da carragena com a goma tara. E aqui a gente combinou o LBG com a goma tara. Gente, o resultado assim foi impressionante. Isso a gente repetiu várias vezes, porque assim, não é possível, né? Isso a gente não esperava. Aqui é o tempo e aqui é o volume de líquido que foi caindo nessa proveta. Ou seja, quanto maior o volume de líquido, mais o sorvete derreteu. Então, olha aqui, até 20 minutos, mais ou menos, todos tinham o mesmo comportamento. Depois, a velocidade da combinação da carragena com LBG teve uma velocidade, a goma tara teve uma performance melhor, né? Uma curva de derretimento com uma inclinação, né, menor. E quando a gente combinou a tara com o LBG, olha isso, que sensacional como melhorou a estabilidade. Sensacional. Então, vamos colocar um exemplo aqui, 60 minutos, tá? Nesses 60 minutos, com o LBG, a gente teve aqui mais ou menos 6, né, de derretimento contra aqui 4, mais ou menos, da goma tara, e a combinação dos dois fica bem abaixo. Sem contar para vocês o benefício de save, quando a gente começa a incorporar a goma tara aí numa formulação, né, combinado com carragena. Por todos os benefícios da sinergia, mas o saving, porque a goma tara é um hidrocoloide que tem um preço mais competitivo. Bom, então, para a gente tentar fechar esse assunto, tá? Que eu quero um espaço para perguntas, desenhar um sistema de estabilização, tá? Eu contei a ponta do iceberg para vocês. A gente precisa entender o que eu quero corpo, eu quero cremosidade, né? Qual que é o meu desafio? É melhorar a formação de cristais de gelo. Eu quero o quê? Um bom boleamento? Eu vou colocar uma carragena, eu vou colocar essa carragena combinada com uma tara ou com um LBG ou com os dois para melhorar a estabilidade do derretimento. Eu preciso reduzir custo e preciso manter a minha estabilidade do derretimento. A gente sabe desenhar isso. Já contei para vocês, né, um pouquinho dos nossos segredos, como a gente desenha isso, tá? Eu preciso ajustar a viscosidade do meu processo, mas eu não quero colocar mais goma aguar, nem CMC, porque já está muito gomoso, eu já acertei a minha cremosidade, aqui eu consigo trabalhar, né, com aqueles hidrocoloides que formam a rede, tá? E quando a gente fala de extrusado, eu preciso de uma textura mais seca, tá? Então, a gente consegue desenhar, a gente tem um portfólio, uma linha de carragenas, né, grande, e a gente tem aí esse estudo, né, desse efeito benéfico da goma tara quando a gente fala em estabilização para extrusados. Eu normalmente não perco tempo, mas eu vou falar rapidamente aqui de um case do nosso estabilização para soft açaí, que é um estabilizante a frio. Ele tem uma mistura sinérgica de CMC e guar, vocês viram o gráfico, ambos têm uma sinergia, e eu tenho uma carragena, mas a frio, Ana, a gente tem carragenas, lâminas no portfólio,
e que dão essa estrutura bem legal aí para o sorvete, né, o soft, e carragenas a frio, que fazem essa função, né? E aqui serve para processos de açaí a frio, aquelas outras frutas, né, que a gente, né, que vieram depois do açaí para processos a frio. Vamos lá, rapidinho. Para a linha de massa, a nossa linha Inostab GCML, que é de gelado comestível de massa, tá? Nessa linha, a gente combina o CMC, a goma guar, carragena. A gente pode combinar, não, eu quero LBG porque eu não quero mudar meu rótulo, a gente faz a combinação. Não, eu quero carragena e tara, o preço está mais competitivo, a textura do meu sorvete ficou interessante, ou eu quero aquela sinergia do LBG e tara mais a carragena. A gente consegue entregar tudo isso, e essa é uma linha Inostab, onde a gente combina aí com os nossos emulsificantes. E aqui é a linha de extrusados, onde a gente precisa de uma textura cremosa, de um sorvete com formato bem definido, um sorvete com uma textura mais seca, né, que a gente chama mais seca, e novamente, a gente vai usar a mesma lista de ingredientes, tá? Guar, CMC, a goma taro, o LBG, a carragena, mas a combinação, ela é desenhada de forma a priorizar as propriedades que um sorvete extrusado necessita, tá? Bom, aqui é o recado que eu vou deixar para vocês, é que a gente tem essa nossa linha Systems, essa nossa linha de Inostab, onde a nossa proposta é oferecer soluções sinérgicas do ponto de vista para entregar mais benefícios para o produtor de sorvete, mais benefícios quando a gente fala de sinergia, a gente está falando também de reduzir custo, tá? Porque a gente acaba, né, a sinergia para entregar uma propriedade e a sinergia também para reduzir custo. A gente consegue trabalhar com os focos de estabilidade, melhoria de processo, tá? Também, às vezes, o nosso foco, vamos melhorar o processo, né? E vamos manter aí todas as características. E esse nosso expertise a gente oferece para desenhar, para oferecer o que a gente já tem em portfólio ou para desenhar novas soluções para os nossos clientes. Agradeço. Mais uma vez, quero convidá-los para que nos sigam nas redes sociais, para conhecer um pouco mais sobre os nossos ingredientes e soluções. É super fácil buscar a Vogler, só digitar Vogler Ingredients ou só o Vogler nas redes sociais, no nosso canal do YouTube. Procure a gente também no podcast, que nós temos lá o nosso Voglercast, sempre com assuntos atuais, tendências, etc. E, Ana, muito obrigado pelo seu tempo aqui conosco, pela sua palestra, e até a próxima. Até a próxima. Tchau, pessoal.